Olá, tudo certo? Aqui Daniel Coriolano, sou médico e uma das principais queixas sobre pele que as pessoas fazem ao buscarem assistência médica é o surgimento de cravos e espinhas. A acne pode perdurar até mesmo depois da famosa puberdade, na adolescência, quando as mudanças hormonais deixam a pele mais oleosa, mais suscetível a esse problema. Mas e aí, como cuidar da pele para que elas não apareçam e como é que a gente faz para tratar sem deixar manchas? Se você tem interesse nesse tema, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar sobre o assunto. Bom, para iniciar, eu gosto sempre de esclarecer alguns conceitos para que você entenda melhor o que eu vou dizer aqui nesse conteúdo. O que conhecemos como espinha, na verdade, está dentro de um grupo bem maior, mais amplo, que a gente chama acne. A acne é uma doença de pele que acontece quando as glândulas sebáceas, que secretam óleo, também chamado de sebo na pele, tornam-se inflamadas ou infectadas. Elas estão presentes na maior parte da superfície corporal, exceto nos pés e nas mãos, na planta e nas palmas. Mas se encontram em maior quantidade na face, nas costas e no tronco. A acne é dividida em 5 graus. O grau 1 chama-se acne comedogênica, que é a presença de cravos e aparecem porque os folículos pilosos, orifícios onde estão os pelos, estão entupidos com sebo excessivo que são produzidos pelas glândulas sebáceas. O grau 2 chama-se de acne papulopustulosa. As primeiras lesões encontradas são as pápulas, que são pequenas lesões sólidas, elevadas, redondas e endurecidas e também avermelhadas. Ou seja, era um cravo, gerou uma inflamação e caso essa inflamação avance, aparecem as pústulas, que são basicamente bolinhas com pus, as famosas espinhas de verdade. O grau 3 chama-se acne nódulo-cística e nesse estágio aparecem os cistos, são lesões maiores, mais profundas e mais dolorosas que podem inclusive deixar cicatrizes. Já no grau 4, há a presença de pápulas, pústulas e cistos. No entanto, essas lesões são maiores e podem se conectar à pele formando alguns túneis. Esse estágio tem o nome de acne coglobata e pode resultar em deformidades e cicatrizes irregulares, um nível bem menos comum da doença. Por fim, o grau 5 é apelidado de acne fulminas. É uma manifestação grave, muito rara, com lesões mais profundas, ainda em camada superficial da pele, da derme. Para que você possa visualizar melhor, é mais ou menos assim como está aparecendo na imagem aí da edição. Tá certo. Agora que você já sabe que espinha não é tudo igual, você pode estar se perguntando, doutor, mas por que a gente tem espinha em vários momentos da vida? Pela manutenção das causas. Lembra como tudo acontece? Primeiro vai haver o aumento da produção de sebo, que vai entupir os folículos pilosos, formando inicialmente o cravo. Após o cravo instalado, essa camada superficial da pele pode ser infectada por bactérias que já vivem em nossa pele e isso evolui para a espinha. A depender da intensidade da inflamação ou infecção, a gente vai ter um grau maior ou menor da acne, entendeu? Na prática, qualquer pessoa pode desenvolver as espinhas. Se a produção de sebo estiver excessiva, a espinha vai ocorrer. Mas ela acaba sendo mais comum na adolescência, porque nesse momento a produção dos hormônios sexuais masculinos e femininos acontecem e esse período de adaptação do corpo faz com que haja uma maior produção pelas glândulas sebáceas dos olhos e sebos para a nossa pele. Com o acúmulo, vai acontecer a acne. Agora, o que geralmente acontece é que, após essa fase da vida, adolescência, tudo se equilibra. As espinhas acabam indo embora. No entanto, algumas pessoas persistem com o quadro de oleosidade na pele por algumas questões hormonais, pelo tipo de pele, por uma questão hereditária. Jovens cujos pais tiveram acne mais exacerbada, eles têm maiores chances de terem também doenças mais graves. Ou, se sua mãe ou pai não tiveram espinhas, então o gene já estava na sua família e apenas em você foi manifestado o problema com a produção maior de sebo. E será que tem alguma maneira de tentar evitar o aparecimento de espinhas? Tem algumas ações que minimizam as chances de ter. Para prevenir o aparecimento de acne,
É importante manter a pele limpa por meio de lavagem no mínimo 2 vezes ao dia, de preferência com sabonete neutro ou aqueles de bebês, mas muito cuidado para não exagerar nas lavagens do rosto, viu? Um pouco de sebo na pele é saudável e ajuda a manter a lubrificação natural, afinal, pele ressecada e descamando também ninguém quer. Outras dicas importantes são limpar as mãos antes de tocar o rosto, evitar cabelo no rosto, evitar que você repouse a todo momento as mãos no seu rosto, principalmente esfregando as espinhas e os cravos, pois raramente você vai conseguir sucesso em eliminar aquelas espinhas e isso pode causar uma lesão adicional. As bactérias podem entrar por essa ferida que você causa e tudo ficar mais intenso. É sempre bom lembrar que o acompanhamento com o dermatologista é fundamental, pois ele ou ela vai definir seu tipo de pele, seu grau acneico e, a partir daí, definir o melhor tratamento para o seu caso e te acompanhar até o desaparecimento do quadro. Importante também lembrar que, caso você use produtos como maquiagem, filtro solar, sempre se atente para usar marcas que têm lá não comedogênico. Essa parte você pode verificar com o farmacêutico. Bom, existem também tratamentos mais específicos para graus mais severos, como o uso de antibióticos, anticoncepcionais e isotetrinoína, o famoso Roacutan, que esses tratamentos diversos eles são encontrados em formas de pomadas, comprimidos, mas a prescrição desses remédios deve ser feita exclusivamente após avaliação médica, pois eles têm efeitos colaterais e podem causar um dano adicional se usado de forma equivocada. Esses foram alguns cuidados que podem te ajudar no controle da produção de sebo na sua pele e, consequentemente, na redução do número de espinhas. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre o tema e qualquer outra pergunta você pode deixar aqui na área de comentários ou mandar um direct lá no Instagram, @DanielCoriolanoMD. Lá também você encontra outros conteúdos de saúde, dicas práticas para o seu cotidiano. Se você gostou, lembre de deixar o like, inscrever-se no canal e com isso você vai ajudar a que as informações cheguem a cada vez mais longe. Você pode também compartilhar com a família, com amigos, só mandar o link de forma fácil. Eu vou deixar também um convite especial para você aqui no primeiro comentário fixado e logo no início da descrição do vídeo. Dá uma olhada aí e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá!